E aí, turminha? Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Bom, moçada, vamos dar continuidade então para a gente encerrar esse importantíssimo assunto e fechando a fisiologia humana, né? Tá? Então, como eu estava falando na aula anterior, no início da aula anterior, nós temos essa glândula aqui, ela é localizada na base do cérebro, né? E ela é denominada aí pelos especialistas como a glândula mestra do organismo, porque veja bem, olha aqui o slide, né? A hipófise, pessoal, ela controla a ação, né? Estimula diversas glândulas do nosso organismo. Olha isso. Então você tem o estímulo das glândulas mamárias, você tem o estímulo dos ovários, dos testículos, você tem o estímulo da tireoide, você tem o estímulo da suprarrenal, da adrenal, você tem o estímulo do alongamento ósseo, né, tá? Que promove o crescimento. Então você veja, né, a infinidade de hormônios existentes aí na hipófise, tá certo? Agora, para começarmos, é importante você saber que, em função, assim, ó, tá vendo? Tem, ó, outros hormônios aqui, né? Aqui do lado direito, em cima, você tem hormônios que vão estimular glândulas mamárias, né? A parede uterina. Você vai ter hormônio que vai controlar o nível de água no organismo, né? Tá? Lá nos rins. Então você veja quantos hormônios, né? Tá certo? Eu vou falar dos principais, né, moçada, tá? Até pra gente, como sempre, não se estender muito, né? Tá? Aqueles que são mais prevalentes, mais conhecidos, que costumam aparecer bastante, tá certo? Antes de iniciarmos, de eu falar de cada um desses hormônios, é importante você saber que, pelo fato da hipófise ter muitos hormônios, ela tem uma divisão anatômica, né? Olha, dá uma olhadinha. Então a gente tem a parte anterior da hipófise, né? A frente da hipófise, chamada de adenohipófise, e nós temos a parte posterior, a parte de trás da hipófise, chamada de neurohipófise, tá certo? Outro detalhe muito importante, lembra não sei se você lembra do início da nossa aula anterior, que eu falei para você da relação direta do hipotálamo, aquela região lá do sistema nervoso, né, com a hipófise, tá certo? Ó, então você tem os hormônios da adenohipófise são produzidos nessa região da hipófise, tá? Os hormônios da neurohipófise são produzidos no hipotálamo e serão secretados por essa região aqui chamada neurohipófise. Então muito cuidado com isso, tá bom? Então a neurohipófise, ela simplesmente ela recebe os hormônios e libera, secreta, tá? Bom, vamos lá, olha só, deixa eu falar aqui com vocês, já para fazer um link aqui de dois hormônios diferentes. Prolactina, olha o nome, gente, prolactina. Então ela é a favor da produção do leite materno, tá? Então a prolactina é um hormônio que vai estimular a produção de leite nas glândulas mamárias, beleza? Só que esse leite ele tem que ser ejetado, ele tem que ser liberado. E aí vai entrar em cena um segundo hormônio da neurohipófise chamado ocitocina, ou oxitocina, tanto faz, tá? Então você veja, olha lá. Uma das funções clássicas da ocitocina é estimular a ejeção, a saída do leite nas glândulas mamárias, tá? Isso é feito de uma forma muito instintiva pelo bebê. Então o bebê, quando ele vai ser amamentado, que ele vai mamar na mãe, né? Na mama, né? Não existe seio, tá bom? Quando ele vai ser amamentado, o bebê ele vai fazer a sucção dos mamilos, né, tá? E através dessa sucção vai ativar a liberação da ocitocina. E aí o leite vai ser liberado, tá? Outro hormônio também, então não vai fazer confusão, né? Prolactina estimula a produção, ocitocina estimula a liberação do leite, tá certo? Deixa eu aproveitar, né? Já que a gente está falando da ocitocina, você tá vendo que são contração das glândulas, né? Tá? E a ocitocina também vai fazer a contração da parede uterina.
Isso é importantíssimo, é fundamental no momento do parto normal, né, tá? Para estimular a saída do bebezinho lá do útero, tá certo? Então a ocitocina é muito importante nesse momento. Uma curiosidade, né, que sempre perguntam em relação às cólicas menstruais. Gente, o princípio é o mesmo, né, tá? Como a gente viu anteriormente, a menstruação é a descamação e eliminação do endométrio, né, do revestimento interno do útero. Então as cólicas menstruais, às vezes, são contrações muito violentas, né, tá? Dolorosas, contrações muito fortes dessa parede uterina para eliminar aí o conteúdo do endométrio, né, na menstruação também, ok? Bom, voltando aqui para a adeno-hipófise, já falamos do FSH e do LH, né, tá? Existe esse hormônio aqui, ó, o TSH, hormônio estimulante da tireoide, que eu não vou entrar em detalhe, tá? Existe o quarto aqui, que é o hormônio adrenocorticotrófico, né, tá? A sigla em inglês ali, né? Então é um hormônio que estimula a adrenal, a suprarrenal, tá? E temos o GH, né, o famoso hormônio do crescimento, que tecnicamente tem um outro nomezinho, gente, chamado de somatotrofina. Eu quero que você perceba, né, que todos os hormônios aqui da adeno-hipófise, eles são hormônios estimulantes, por isso que eles são chamados genericamente de trofinas, né, tá? Que trofos aqui, o sentido aqui é estimular outras glândulas, beleza? Bom, vamos lá. Tô esquecendo aqui, desculpa. Tem mais esse outro hormônio aqui da neurohipófise, que é o ADH, que nós estudamos lá no sistema urinário, né, tá? Quando a gente falou da reabsorção de água nos rins. Lembra, né, que o ADH, essas siglas são sempre relativas ao nome em inglês, né? Então, é o hormônio antidiurético. Então, ele é contra o xixi. Então, ele faz o quê? Esse hormônio, ele vai reabsorver mais água lá nos néfrons, né, tá? Para que a pessoa tenha uma economia na eliminação da água na urina, tá certo? Então a urina ela sai mais concentrada, né, tá? Então é o hormônio que regula a reabsorção de água nos rins, lá no néfron, tá bom? Eu quero falar com vocês aqui, né, especificamente do GH, de algumas situações que às vezes aparecem aí nas provas, tá? Olha lá. Vou falar aqui primeiro da deficiência do GH. Veja bem, nós temos aqui duas situações bem distintas, hein, turma? Nós temos dois tipos de nanismo, tá? Nós temos aqui, ó, do lado direito, o nanismo hipofisário e do lado esquerdo nós temos aquele nanismo clássico, bem conhecido, né, tá? Que é o nanismo genético, tá? Chamado de acondroplasia. A gente sempre, quando estuda genética, a gente costuma falar dessa manifestação porque ela é uma característica dominante, né? Quem assistiu às aulinhas lá de genética vai lembrar desse detalhe, tá certo? Uma característica autossômica dominante, afeta tanto homens quanto mulheres, né? Mas ela se caracteriza, ó, por essa aparência física aqui, muito conhecida, né? Então são os membros superiores e membros inferiores curtinhos. O tronco da pessoa ele é normal. Consequentemente, a cabeça ela acaba ficando, né, aparecendo um pouco maior, né, tá? Em função aí do encurtamento aí, né, dos braços e das pernas da pessoa que apresenta essa característica, né, tá? Então esse nanismo é um nanismo genético, né? Acondroplasia. Na direita nós temos o quê? Um indivíduo anatomicamente, fisicamente normal, só que ele é pequenininho, turma, tá certo? Na África, há muitas décadas atrás, tinha até uma população, né, que já aparece em filme e tal, que eles eram pejorativamente chamados de pigmeus, né, tá? Então era uma população que sofria desse tipo de nanismo, né, tá? E todos são o quê? São adultos pequenos, anatomicamente normais, porém pequenos, tá bom?
Então isso aqui, o nanismo, obviamente, é deficiência do GH, né, tá? Agora, temos mais duas situações ó, que envolvem o GH. Do lado direito, nós temos o quê? O exagero, o excesso na produção do GH. E aí vai desenvolver esse problema aqui que pode ser muito, muito sério, turma, tá certo? Porque vai causar sérios problemas na estruturação interna das vísceras, dos órgãos, né, tá? E principalmente problemas de postura, de coluna vertebral, né, tá? Então, o chamado gigantismo, geralmente ele é decorrência de um tumor na hipófise, tá certo? Quando isso é detectado ali no início da puberdade, ele pode ser revertido por cirurgias, né? Agora, se a pessoa ela não vai fazer esse procedimento, ela vai alcançar, às vezes, né, estaturas muito, muito altas, né? 2,30 m, 2,40 m, né? Tem até recordes mundiais aí de altura em função dessa deficiência aqui, desse problema, tá bom? E do lado esquerdo, moçada, nós temos uma outra situação, tá? Então, deixa eu só esclarecer. O nanismo e o gigantismo estão relacionados à deficiência de GH a partir da primeira infância, tá bom? No caso aqui da acromegalia, do lado esquerdo, é a ação do GH já na fase adulta, quando a ossatura da pessoa ela já está consolidada, quando não existe mais cartilagem e você só tem já os ossos formados. Então, qual vai ser a consequência do GH na fase adulta da pessoa? Você vai ter o aumento de alguns ossos do corpo. Principalmente, turma, os ossos da face, como você pode olhar aqui na figura, os ossos das mãos e os ossos dos pés, né? Então, a pessoa vai ter um crescimento muito acentuado no tamanho das mãos, né? Tá? No tamanho dos pés, tá certo? E os ossos da face, principalmente, ó, o osso do maxilar, né? Esse aqui de baixo aqui do queixo, fica muito proeminente, tá bom? Acromegalia, aumento exagerado das extremidades ósseas. Beleza? Vamos lá, moçada. Já falamos aqui, né, tá? Ciclo menstrual, né? Turminha, eu quero falar com vocês da tireoide, né? Ó, a tireoide é uma glândula que anatomicamente está localizada aqui ao lado, logo abaixo aqui do famoso gogó, né? Que eu já falei para vocês, tá certo? É uma glândula que você consegue apalpar, né? Tá? Quando você faz o movimento de deglutição, você vê aqui, ó, a tireoide ela sobe e desce, tá? Ela é lateral, né? Tá? Lateral à traqueia. Olha lá. E a tireoide, gente, é a glândula que controla o metabolismo basal do nosso organismo. Ou seja, controla o gasto energético, tá? Se é uma glândula, temos hormônios. Então nós temos dois hormônios, tá certo? Principais, né? Que são o T3 e o T4, tá certo? Olha lá. T3, a triiodotironina. T4, a tetraiodotironina, mais conhecida como tiroxina. Por que eu estou falando para você esses nomes assim difíceis, né? Para você não esquecer que a produção desses hormônios da tireoide, eles dependem de um mineral chamado iodo, né, tá? O iodo ele é fundamental para a produção dos hormônios da tireoide, ok? Hoje, já há algumas décadas, não ocorre deficiência de iodo na população brasileira, né, tá? Por quê? Porque já há bastante tempo existe uma portaria do Ministério da Saúde obrigando as indústrias produtoras de sal refinado a adicionarem iodeto de potássio. Então, em qualquer pacotinho de sal que você compra no supermercado, está escrito lá, né? Sal iodado, ok? Dá uma olhadinha aqui nessa foto aqui, que é um pouco chocante, né? Mas isso aqui era uma situação que acontecia, gente, há algumas décadas atrás, quando não havia essa regulamentação em relação ao sal refinado.
As populações do interior do Brasil acabam tendo uma deficiência de iodo na dieta. É, Você sabe por quê, turma? Porque é o seguinte, a maior fonte de iodo no planeta é o sal marinho, né, tá? Então tudo que vem do mar é muito rico em iodo. Então as populações que vivem no litoral, elas têm um acesso muito mais fácil, né, aos produtos, pescado ou qualquer outra coisa que faça parte da alimentação que venha do mar. Já a galera que morava lá no interiorzão do Brasil não tinha esse acesso. Aí acabava tendo o quê? Uma deficiência de iodo no organismo. Consequentemente, a hipófise ela ficava mandando um estímulo, né, tá? Através daquele hormônio estimulante da tireoide, ficava estimulando a tireoide, só que a tireoide não tendo iodo não conseguia produzir os hormônios e a tireoide ela começava a hipertrofiar, aumentar de forma muito exagerada. E aí acabava desenvolvendo essa situação aqui, muito desagradável do ponto de vista anatômico, né, tá? E funcional, obviamente, chamada de bócio, né, tá? E por que é bócio endêmico? Porque ele era restrito a essas regiões mais interioranas do Brasil, tá certo? Hoje em dia isso não acontece mais, né, tá? Aqui no Brasil, pelo menos, tá certo? Conhecida popularmente aí como papeira, tá bom? Bom, gente, para encerrar aí o papo sobre a tireoide, só lembrar que existem duas situações que envolvem a atividade excessiva, né, tá? A hiperestimulação da tireoide e a hipoestimulação da tireoide, quando a tireoide ela não funciona da forma correta. Então você vai ter o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, como você pode ver aqui no slide, tá? Gente, se a gente está falando de hipertireoidismo, você está hiperestimulando a tireoide, então você vai ter uma série de sintomas, de consequências em função do enorme gasto calórico que a pessoa vai ter, né, tá? Então ela vai ter uma perda de peso excessiva, muito exagerada, tá? Ela vai ter sudorese noturna, porque por causa da agitação, né, tá? Ela vai ter insônia, irritabilidade, ela tá sempre, né, muito elétrica, nervosa, né, tá certo? E uma característica anatômica muito evidente de quem tem hipertireoidismo, gente, é a chamada exoftalmia, né? Que tá ali, ó, que é o olho saindo da órbita, fica o olho assim, fica para fora, né? Negócio bem esquisito, tá certo? E no outro extremo, né? Analisando, né? A outra situação, o hipotireoidismo é quando a sua tireoide ela não funciona, ela não é ativada, consequentemente você vai ter uma deficiência nos hormônios, né? Então você vai ter o quê? Você vai ter os sintomas do baixo gasto calórico, né? Então você vai ter, olha, aqui tá errado, tá, gente? Irritabilidade, às vezes na internet acontece isso, né? A gente pegar algum slide e ter alguma informação errada, tá? Irritabilidade, gente, é para o hipertireoidismo, tá? Não para o hipo, tá bom? O hipo, pelo contrário, a pessoa ela tem um cansaço profundo, né, tá? Sonolência muito acentuada, não tem disposição, né, tá? Fica muito indisposta, a pele fica seca, áspera, né? Vai formando, né? Como se fossem rugas, assim. Então é por causa do quê? Por causa da baixa estimulação da tireoide, tá certo? Ganho de peso, né, muito acentuado, tá certo? Tem pessoas, inclusive, né, que às vezes elas querem emagrecer, faz um monte de dieta, não resolve nada. Por quê? Porque às vezes o problema é na tireoide, né, turma? Então precisa, né, numa situação dessa, a pessoa precisa consultar um endocrinologista, né? Além do nutricionista, claro. Tá bom? Bom, tireoide, agora vamos para o pâncreas. Turminha, pâncreas. Olha, o pâncreas tem uma característica muito particular. Ela é uma glândula anfícrina. O que quer dizer esse palavrão, esse termo técnico? Ela tem duas funções, né, tá? Anfi quer dizer dois, tá certo? Então ela tem uma função digestiva, exócrina, e ela tem uma função, claro,
que é a mais conhecida, que é a função hormonal endócrina, ok? E aí, gente, ó, o pâncreas ele vai produzir dois hormônios, a insulina e o glucagon. Gente, insulina todo mundo conhece, todo mundo lembra, né, tá? Só que você tem que ter uma ação que vai estimular um processo, só que você tem que ter uma ação que vai inibir esse mesmo processo também, você já vai entender, tá? Então nós temos a insulina e o glucagon, beleza? Então eles são o quê? Antagônicos, né? Gente, ó, dá uma olhadinha aqui como é que funciona, né, o esquema de ação aí dos hormônios do pâncreas. Galera, você precisa a todo momento de energia. Você precisa a todo momento, lá na sua célula, fazer respiração celular, produzir ATP. Só que para produzir ATP você precisa do combustível, que é a glicose. E a glicose vem dos alimentos ricos em carboidratos, principalmente, né, tá? Quando você come qualquer alimento rico em carboidrato, lembra lá da digestão? Você tem um polissacarídeo, uma molécula grandona chamada amido. Esse amido vai sendo quebrado, vai virar um monte de glicose. Essa glicose vai ser absorvida lá no seu intestino, né, pelos vasos sanguíneos, tá certo? Então o seu sangue vai ficar cheio de glicose, de açúcar. Só que essa glicose, esse açúcar, não é para ficar no teu sangue. Essa glicose ela precisa ser transportada para dentro das tuas células. Então é isso o que a insulina vai fazer. A insulina ela vai facilitar a entrada, né, tá, da glicose na sua célula. E cuidado, não é a insulina que permite a entrada, tá? A insulina ela é como se fosse uma chave, tá certo? Insulina é uma proteína, então ela vai se encaixar em outra proteína da célula, ali ó, tá? A GLUT, ok? Então, ó, a insulina abre essa chave e aí permite que através dessa proteína lá da célula, a glicose entre na sua célula, beleza? Tá bom? Então, turminha, em termos práticos, a gente fala que a insulina é um hormônio hipoglicemiante, tá? Então ele vai diminuir a glicemia, vai diminuir o nível de glicose, de açúcar no seu sangue, tá? Tem que ser assim, né, pessoal? Agora, olha só. Numa situação inversa, se a pessoa está numa situação de jejum prolongado. Então, por exemplo, saiu de casa cedo, estava atrasada, né? Não teve tempo de comer nada, só tomou um cafezinho, uma situação muito comum aí no brasileiro, né? E aí vai ficar até a hora do almoço, às vezes, né? 1, 2 horas da tarde sem comer nada, tá certo? Então vai entrar o quê? Do período da manhã que ele saiu até a hora que ele vai almoçar, ele vai entrar no estado de jejum, turma, ok? Então isso pode ser extremamente danoso para o organismo. Porque vai começar a faltar o quê? Vai começar a faltar glicose, principalmente aqui, ó, no teu cérebro. Então, numa situação dessa, você vai ter o quê? Você vai ter o estímulo da liberação do glucagon, né, tá? Então, o glucagon agora vai sair do pâncreas, aí ele vai lá no fígado, porque lá no fígado existe também uma situação onde o excesso de glicose ele é guardadinho, ele é armazenado, tá? Lembra que a nossa reserva energética é o tal do glicogênio. Então, o glicogênio, ele é uma cadeia grande também, né, tá? De glicoses. Então, o glucagon vai lá no fígado e fala, fígado, libera esse glicogênio aí, cara, que a gente está precisando de glicose porque a pessoa está quase caindo aqui, né? Desmaiando por falta de glicose, por falta de energia. Então, o glucagon ele faz com que o glicogênio seja convertido em glicose, e essa glicose é jogada na corrente sanguínea e vai para onde tem que ser utilizado, beleza, tá? Então, você veja que são situações antagônicas, opostas, né, tá? Por isso que o glucagon ele é chamado de um hormônio hiperglicemiante, tá? Então, agora ele vai aumentar o nível de glicose no sangue numa situação de jejum, tá bom? E aí eu quero falar rapidamente, eu não vou entrar muito em detalhe, turma, sobre o diabetes, né? Diabetes mellitus, esse nome em função o quê? Da enorme quantidade de açúcar no sangue, tá certo? Muita glicose que é eliminada
perdão, no sangue não, na urina, né, tá? Muita glicose na urina da pessoa, tá certo? Não esqueça que se você tem tudo que está no seu sangue vai passar pelo rim, né? A glicose, lembra que numa pessoa normal a glicose ela vai ser reabsorvida. Só que numa pessoa diabética tem tanta glicose no sangue que essa glicose não consegue ser reabsorvida lá no rim, né, nos néfrons, e grande parte vai ser eliminada na urina. Daí o nome diabetes mellitus, né? Tá certo? Então, na pessoa normal, eu já falei para você, né? A insulina age de boa, né? Então, a glicose entra lá na célula. E aí nós temos, nós temos o diabetes do tipo 1, que é o insulino dependente, que é de origem genética, tá? E nós temos o diabetes tipo 2, que é a resistência à insulina, que tem uma influência genética. Cuidado, tá? Com essa diferença. Então, o diabetes tipo 1 é o menos comum. 10% da população com diabetes apresenta esse tipo aqui. É chamado diabetes juvenil. Então, a criança já nasce com esse problema, que o pâncreas, né, não consegue produzir insulina. As células produtoras de insulina lá no pâncreas, geneticamente, não conseguem fazer essa produção. Então, por isso que a pessoa ela tem que ficar tomando a insulina, né, tá? Porque o pâncreas não produz, ok? Então, esse é o diabetes do tipo 1, tá certo? Diabetes do tipo 2, gente, é o diabetes mais comum no planeta, tornou-se inclusive uma epidemia mundial, né, tá? 90% dos casos de diabetes hoje em dia. E esse diabetes do tipo 2 ele tem se tornado um problema muito sério de saúde pública, porque ele é chamado de uma doença silenciosa. Então, quando ele manifesta sintomas, é porque o estágio do diabetes já está muito avançado, né, tá? E o diabetes do tipo 2, como eu falei, é a resistência à insulina. O que acontece então? A pessoa produz insulina normalmente, só que a quantidade de açúcar no sangue é tão grande que a insulina não consegue intermediar toda essa entrada dessa glicose. Então, olha lá. Então, os receptores de insulina na célula param de funcionar. Então, apesar da pessoa produzir insulina, a glicose não consegue entrar nas células, tá certo? Então, esse açúcar ele fica todo na corrente sanguínea. E aí pode causar uma série de situações que vão evoluindo ao longo do tempo. E que, claro, podem levar a pessoa a óbito, que é o que tem acontecido muito, infelizmente, né, tá? Olha, eu falei que a diabetes do tipo 2, ela tem uma influência genética, tá? Mas ela é causada principalmente pelo modo de vida atual da sociedade. Então, a má alimentação, sedentarismo, né, tá? Falta total de atividade física, obesidade, né? Ganho de peso excessivo, tá certo? Então, pessoas que têm o histórico de diabetes tipo 2 na família, a pessoa ela tem que ficar atenta, né, tá? Então, é influência genética, não de origem genética, tá bom? E quais são as consequências muito conhecidas, né, turma? Se você tem excesso de glicose, muito açúcar no sangue, você pode ter a destruição da parede interna das artérias, dos vasos sanguíneos, né, tá? Esse é um complicador, né, muito sério para o organismo. Por quê? Pode causar glaucoma, né, tá? Então pode afetar os vasos sanguíneos, né, do fundo do olho, tá certo? Então causa cegueira, pode causar o famoso pé diabético, porque vai afetar principalmente os membros inferiores da pessoa, né, tá? A pessoa ela tem dificuldade muito grande na cicatrização de feridas, em função aí do excesso de açúcar no sangue, tá? Então é muito comum acontecer da pessoa ter um ferimento no pé, ou um ferimento no início, na parte de baixo da perna. Essas feridas elas não cicatrizam, acaba tendo uma necrose, e a pessoa ela é obrigada a fazer amputação. Muito comum isso acontecer, né, tá? A pessoa tem que amputar a parte do membro que foi necrosado, tá certo? E a consequência mais séria é a insuficiência renal, né, tá? Então, se o rim para, meu amigo, aí, né, a coisa ela fica bem complicada, tá?
Então, tem tratamento, né, tá? Então a pessoa ela precisa tomar medicamento, ela precisa mudar seus hábitos de vida, tá certo? Então não é uma condenação do paciente que sofre de diabetes do tipo 2, né, tá? Tem que ter disciplina, tem que seguir as recomendações aí, tá bom? Bom, turminha, então ó, era isso que eu tinha para comentar com vocês, né? Ok? Não vou me estender mais, né? Porque a gente tem uma limitação no tempo aí da aula, tá certo? Mas espero que seja útil, que vocês aproveitem essa aula aí da melhor forma e a gente se vê numa outra ocasião, tá bom? Grande abraço para vocês.